Olá, eu sou a Adriana Bocomino e eu tô aqui hoje pra gente fazer recheio. Sabe aquele recheio gostoso, doce na medida certa e com uma consistência super cremosa? Então, é esse. Vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, então antes da gente partir para a receita, eu quero falar aqui para você alguns pontos que precisam ser observados quando a gente fala de recheio. Tá? Hoje a gente vai aprender recheios à base de leite condensado, que são os brigadeiros. Né? De chocolate, de doce de leite ou brigadeiro branco, a regra é sempre a mesma. Tá? Qual é o erro principal na hora de fazer um recheio para bolos? Então, ao invés de fazer brigadeiro para enrolar, muda o ponto e faz um brigadeiro um pontinho antes, né? Aquele brigadeiro mais cremoso para usar de recheio. Qual o problema nessa situação? Você vai ter um brigadeiro muito doce, a estrutura dele nem sempre é estável para ficar ali certinho no recheio, tá? E se você fizer um ponto um pouquinho mais firme, você vai ter um brigadeiro elástico no seu recheio e na hora de cortar é aquele brigadeiro que gruda, que desmonta o seu bolo e isso não é legal, né? Então, como que a gente evita isso, né? Como que a gente faz um recheio bem cremoso, bem gostoso e doce na medida certa? Bom, a diferença está na receita, que leva mais componentes, tá? E que leva também alguns agentes espessantes, para que a gente tenha uma textura realmente de recheio. Então a gente está falando aqui de recheio à base de brigadeiro, tá? Não é um brigadeiro que a gente fez um pouquinho mais molinho para poder servir de recheio. Esse recheio é super firme, bem consistente, cremoso e na hora de cortar, ele corta tranquilo, sem fazer aquela grudeira, sem fazer aquela meleca, né? E mais uma coisa que a gente tem de vantagem aqui nesse recheio. Quando você produz aquele brigadeiro lá, que era para ser um brigadeiro de enrolar, mas você fez ele de recheio, o alto teor de açúcar na composição faz com que esse recheio ele cristalize mais rápido. Então, rapidinho você vai ter muitos grãos de açúcar. Sabe quando você come aquele recheio e tem aquele croque-croque, aquele açúcarzinho? Então, não é muito legal, né? Então, nesse recheio aqui, isso demora muito mais para acontecer. A gente tem muito mais agentes anticristalização, que são as gorduras, né? Então, a gente retarda esse processo. Não seria um sonho ter um recheio super cremoso, super gostoso e que não cristaliza rápido? Então, essa é a receita da sua vida, tá? Nós vamos misturar tudo e vamos levar para a panela, tá? Os ingredientes, como sempre, estão aí na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida também, pode me perguntar nos comentários que a gente responde tudo direitinho para você. Então vamos lá. Para a gente produzir esse recheio, então, nós vamos juntar primeiro o leite condensado, os meus espessantes que ele leva uma porcentagem bem baixa de farinha e amido, tá? Então, vamos misturar isso muito bem para que a gente não tenha nenhum gruminho, nenhuma bolinha no nosso recheio. A gente pode acrescentar todos os outros ingredientes na panela, tá? E aí nós vamos levar isso para o fogo para a gente engrossar esse recheio, então. É um processo rápido que a gente vai mexer normal, tá? Normal mesmo. Vai mexer e vai chegar no ponto de recheio. Qual que é o ponto? Quando você levanta a sua colher ou a sua espátula, esse recheio ele vai cair em blocos, tá? Então tá feito aí o nosso recheio lindão, maravilhoso. E todos os 3 sabores que a gente tá falando aqui hoje, o mesmo processo de produção. Tem um pulinho do gato aí no final da sua preparação para a gente não ter um aspecto talhado, granuloso aí no seu recheio. Depois que você desliga o fogo, continua mexendo para que esses ingredientes eles emulsionem e você não tenha esse aspecto. Aí você vai ter um recheio bem lisinho, brilhoso e muito cremoso, tá? Então desligou a panela, continua mexendo até que você vê que fique tudo bem lisinho, bem brilhosinho. Se você quiser produzir maior quantidade desse recheio, basta você duplicar, triplicar a quantidade que couber na sua panela, sem problema nenhum. Também dá para fazer na panela mexedora tranquilamente. Eu faço assim na minha confeitaria e dá super certo, muito sucesso. Esse recheio você pode usar também para bolo de pote, para bolo de fatia, bolos decorados, bolos de pasta americana.
Você pode rechear sonhos, você pode rechear o que você quiser, porque esse recheio é muito maravilhoso, muito sensacional. Se você gostou dessa receita, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esquece de se inscrever aí no meu canal. Chegou a hora da verdade. A gente vai aqui então provar como é que ficou o nosso recheio. Esse aqui é o nosso de chocolate e eu vou mostrar a textura desse recheio. É muito maravilhosa, tá? Então ela tem uma textura bem cremosa, consistente, mas ela não é elástica, não é aquele brigadeiro que você puxa e vem, né? Aquele tudo colento que você vai botar na tua massa, vai grudar tudo, vai esfarelar tudo, vai fazer uma bagunça na hora de cortar. Que lindeza! Ai, é bom demais, eu não resisto, vou ter que provar. Maravilhoso! E aqui eu tenho as outras duas opções, doce de leite e leite condensado, né, ou brigadeiro branco. É isso, essa era a nossa receita, eu espero que vocês aproveitem muito. Esses são os nossos recheios top de vendas aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.